Vamos lá. Vou passar aqui, é só a cabecinha, não tá? É pouca coisa que eu vou colocar aí para vocês, das fundações superficiais. Na verdade, o conteúdo total das fundações superficiais, ele tem aproximadamente, eu acho que 70 páginas, tá? Mas eu englobo tudo que é possível. Então, eu passo tanto a parte das fundações superficiais, no caso, eu passo sapata corrida, sapata isolada, sapata alavancada e sapata associada, tá? Eu dou um exemplo de cada e um detalhamento de cada um dos pontos. Eu estou fazendo uma revisão desse material para ver se eu não deixei passar nenhuma nomenclatura de sapatos, porque eu mudei a nomenclatura do semestre passado para esse. Eu vi que o pessoal começou a trabalhar muito mais fácil usando a noção de X e Y do que trabalhar com o que a gente costumava ver nas apostilas, né, que o pessoal chama de A e B. A é a maior dimensão, B é a menor dimensão. Então, isso acaba sempre gerando um pouquinho de confusão, tá? Então, nesse material que vocês têm aí, que eu já disponibilizei para vocês, aqui é só uma quantidade de revisões, né, que eu estava incluindo para ter um controle da alteração. Nós temos aqui uma pequena introdução, ou seja, qual que é o conceito que eu tenho das fundações diretas, tá? Vou até habilitar um pouco o vídeo aqui para a gente poder conversar, que eu acho que fica mais fácil. Depois eu retorno para essa apresentação. Como é que funciona o caso de uma fundação superficial, tá? Assim como um bloco sobre estacas, gente, a fundação superficial, ela é também um elemento volumétrico. Então, a tendência disso é o quê? Você está recebendo o carregamento de um pilar e está transferindo isso, de uma certa forma, para o solo. Então, nós temos também dois tipos de sapata, da mesma forma que a gente tinha para blocos. Então, eu tenho sapatas, que vão ser as minhas sapatas rígidas, e eu tenho sapatas que são consideradas sapatas flexíveis. Tá? Então, cada tipo de solo requer um tipo de sapata diferente. Então, nessa conceituação, é justamente essa tendência. Qual é o melhor tipo de sapata que eu tenho que aplicar num tipo de solo? Né? Então, para solos com areia, etc., uma sapata rígida, ela vai funcionar muito melhor. Quando você começa a ter um solo um pouco mais macio, uma sapata flexível, ela vai trabalhar melhor. Como é que eu digo trabalhar melhor? Você tem uma distribuição de tensões na base do teu corpo, tá? Então, ou seja, ela vai deixar de ser linear, ela pode parecer ser uma curva, dependendo do tipo de solo, você vai ter uma resposta que eu posso considerar linear, ou não linear, ou seja, ela faz uma curva dessas tensões, dependendo do tipo de material. Então, isso faz uma grande diferença na hora que você vai fazer o dimensionamento da sapata. Então, é sempre bom você ter um geotécnico que ele possa te orientar qual o tipo de sapata que você vai estar utilizando, tá? Então, eu coloquei aqui a simbologia do que vocês vão estar utilizando, ou seja, o que vocês vão precisar se preocupar em conhecer numa sapata. Eu não vou me pegar mostrando agora, mas a gente está trabalhando com o mesmo tipo de simbologia. XP é o pilar, X é a dimensão X da sapata, tá? A dimensão Y. Os tipos de altura que eu tenho, né? Então, por exemplo, eu acabei de ver que tem uma informação repetida aqui que eu preciso tirar. O BF, que a gente vai chamar de colarinho, né, dá até sede de falar isso. E aqui está um exemplo típico de uma sapata, tá? Isso aqui é a aplicação de toda a minha simbologia a uma sapata isolada. Nós temos dois tipos de sapata, tá? Eu tenho a sapata, que ela é uma sapata do tipo tronco piramidal, que é justamente esse modelo aqui, ó. E eu tenho a sapata, que é uma sapata reta, ou seja, ela é só uma chapa, como se fosse uma chapa grossa de concreto. Qual que é a vantagem de cada uma? A vantagem da tronco piramidal é que você vai estar economizando concreto, tá? Porque você vai estar eliminando muito material que não estaria sendo solicitado. Qual que é a vantagem de você fazer uma sapata reta, ou seja, somente a chapa?
né, como se eu não tivesse esses cantos aqui, ela seria retilínea. A vantagem de você ter esse tipo de sapata é que fica muito mais prático para o cara executar isso em campo. Você consome mais material, mas se você sabe que a equipe que está construindo não tem noção nenhuma do que está fazendo, vai por sapata reta, é muito mais prático, tá? Eu falo isso por experiência própria. Eu tive um projeto em que eram 20 e poucas sapatas, não lembro, 20 ou 40 sapatas, era alguma coisa desse tipo, tá? Eu padronizei todas as sapatas e elas tinham 3 tipos de alturas, 45, 50 e 70. E aí, quando eu fui em campo, né, na verdade, eu recebi uma foto das sapatas montadas, elas estavam todas com a mesma armadura. Né? Eu não sei se o cara tirou a média, sei lá, só Deus sabe o que passou no engenheiro de campo. Tá? Então, eu passei a utilizar muito a sapata quadrada. Apesar de gastar mais material, eu tenho confiança do que vai ser feito na mão de obra. Tá? Normalmente é isso aí que me preocupa bastante, a mão de obra para fundações. Tá? Como em blocos sobre estacas, eu também tenho que classificar esses elementos. Como eu falei, elas vão ser flexíveis ou elas serão rígidas. Tá? E tudo isso vai depender do balanço que eu tenho da sapata. E o que é esse balanço? É a distância que eu tenho da face do pilar a uma extremidade. Então, eu tenho balanços na direção de X e balanços na direção de Y. Na verdade, eu vou pegar o maior entre eles e a minha altura vai depender disso. Então, o interesse dessa disciplina é eu estar trabalhando com a sapata rígida ou muito rígida, tá? De preferência, eu prefiro me ater somente aqui às sapatas rígidas, tá? Ou seja, esse é o foco do nosso trabalho. Então, nós temos que ter uma altura aqui que ela vai estar entre 2/3 de C e 2 vezes C. Quando eu começo a mudar para sapata semi-rígida e sapata flexível, o que passa a acontecer? Eu tenho que calcular esse cara aqui como laje. Tá? Então, a sapata flexível, ela é calculada como laje. Deixa eu ver se eu consigo aumentar o texto aqui. Então, é essa situação que eu costumo ter quando trabalho com uma sapata flexível. Tá? Eu trabalho exatamente como uma laje. E aí tem algumas generalidades, né? Além do comportamento, da classificação dela, qual é o comportamento que eu tenho dessa sapata? Tá? No caso da sapata rígida, a gente pode supor que ela vai ter trabalho a flexão e cisalhamento nas duas direções, e ela não apresenta uma ruptura por tração, e sim por compressão diagonal, ou seja, eu tenho um esmagamento das minhas bielas. A sapata, ela vai funcionar exatamente como bloco sobre estacas. Só que a diferença é que ao invés de distribuir essa biela em 2 pontos, essa biela se apoia em toda a base da sapata. Então, ela pode sofrer esse tipo de situação. Na sapata flexível, eu vou ter a mesma situação em que eu tenho tração atuando na minha sapata, né? Ou seja, flexão. Na verdade, ela não é uniforme, eu posso ter valores de flexão diferentes ao longo da base. E o principal problema desse cisalhamento desse tipo de sapata é que ela punciona. O que acontece? O pilar atravessa a sapata. Então, ela fica dentro de um cone de punção. Então, se a gente pensar aqui, o cone de punção ele tem uma abertura aí aproximada de 30 a 45 graus, tá? Se a gente pensar na abertura de carga. O que eu quero dizer com uma abertura de 30 graus? Eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu pegar um desenho de sapata. Acho que está aqui em 2000 Deixa eu ver se eu estou no cara certo. Estou no cara certo. Bloco, sapatas. Está aqui.
Só para não mexer num desenho já entregue aí. Então, isso aqui é um detalhamento de sapata, tá? Isso é uma sapata isolada. Então, eu tenho aqui a direção que é o colarinho, né, da minha sapata. Esse colarinho, ele serve para poder apoiar a forma, tá? Então, ele tem normalmente 5 centímetros para você poder posicionar essa forma e conseguir montar essa forma do pilar, tá? O que é o cone de punção, exatamente? O cone de punção, ou seja, a carga que eu tenho que vem do meu pilar, ela tem uma abertura aqui, ó, de 30 graus. Então, o que acontece? Isso aqui ele forma um cone que a gente chama de cone de punção. Reparem o que acontece. A minha sapata, ela está inteira dentro do cone de punção, né? Quando a sapata é flexível, o que acontece? Esse meu valor do balanço, ele é mais longo. Então, se eu tivesse aqui uma situação em que a minha sapata, ela fosse um pouco mais larga para cá, vamos supor 50 centímetros, tá? Eu vou andar com ela aqui 50 centímetros. Olha o que acontece com o cone de punção. Esse cone de punção, ele passa a ficar dentro da sapata. Então, a tendência é que esse pilar aqui, ele atravessa a sapata e esse pedaço se descolhe. Ou seja, você teria uma ruptura que pegaria toda essa região da tua sapata. Então, esse é o problema de ter uma sapata flexível. Esse é o problema principal, tá? Então, você tem uma tração, esse cara, ele abre. Nos outros casos, quando na minha sapata ela é rígida, esse cone de punção, ele vai pegar toda a base da sapata, então o pilar, ele não atravessa, tá? O que pode acontecer? Pode acontecer que eu tenha um esmagamento do meu concreto nessas regiões aqui. Então, a única verificação que a gente faz em sapatas, na verdade, é o cisalhamento. Tá? Então, ocorreria esmagamento nessa região. Ok? Essa é a única diferença que eu tenho aí, principal do trabalho, tá? Dessas sapatas, diferente da sapata rígida e a sapata flexível. Os modelos de cálculo. Eu tenho aí 3 modelos principais. Tá? Eu posso tratar elas como um modelo tridimensional, ou seja, eu vou lá, compro um software de elementos finitos, gasto $40 mil para poder calcular isso. Eu não recomendo vocês fazerem isso, tá? Primeiro, que é caro, primeiro, é antiprodutivo, tá? E é ruim de você analisar quando você faz um elemento tridimensional. Isso só vai servir para mestrado e doutorado, tá? Modelo bielatirante. Eu já vou mostrar, ou seja, a mesma coisa que a gente está acostumado a fazer. Oi? Tem um pessoal aí que está pedindo para você dar uma lida no chat, que está com muita dúvida. Eita! Eu não vi aqui, não ouvi o barulho do chat. Vamos lá, o Alexandre, isso da punção é só na sapata flexível que ele ocorre, tá? Não, a punção ele só ocorre na sapata flexível.
é que assim, o fenômeno a gente chama de cone de punção. Ele abre, né? Você tem aí 30 graus de abertura dentro da tua sapata, que é justamente o que eu estava mostrando nesse desenho aqui, ó. Isso é o cone de punção. Se a sapata ela for muito maior, deixa eu dar uma outra cor para esse cara aqui. A cor. Então, esse é o cone de punção. Se a sapata ela começa a ser muito longa, como eu mostrei, ó, você tem 50 centímetros aqui a mais da sapata. Vamos supor que eu tenho o mesmo pilar, tá, Carol? O pilar é o mesmo. A única coisa que mudou aqui são as dimensões da sapata. O cone de punção, ele se mantém o mesmo. Então, esse cone de punção aqui, na sapata rígida, essa é uma sapata rígida, a sapata ela fica inteira dentro do cone de punção. Então, o máximo que você tem aqui é força de compressão atuando. Quando eu estou na sapata flexível, olha só que a base da sapata ela é mais larga do que o meu cone de punção. Então, o que acontece? Você traciona essa região. Então, a tendência é que a sapata ela atravesse o pilar. Tudo bem? Quando ela é muito longa, o que significa? Quando você tem aqui, ó, um balanço, ou seja, a tua altura é menor do que metade do balanço. Então, dependendo da altura da sapata, ela vai apresentar esse comportamento rígido ou comportamento flexível, tá? Espera aí, gente, só um minutinho. Desculpa, gente, fui dar uma boa noite pro meu filho, tá? Vamos só retornar aqui. Então, nós falamos do modelo biela tirante, né? Ou seja, um modelo em que eu considero as forças trabalhando como uma biela de compressão e a armadura sendo tracionada, e um modelo de flexão, tá? O que acontece com o modelo biela tirante? Dá uma olhada na problemática aqui. Eu tenho tensões, tá, de compressão diferentes em toda a base. Ou seja, isso me gera forças diferentes. Então, eu tenho bielas descendo de maneira com inclinações diferentes. E olha só o que pode acontecer. O pilar, ele pode estar parte tracionado e parte comprimido. Então, quando você começa a calcular uma estrutura, você pode passar a ter, por exemplo, 40 combinações, 30 combinações de fundação. Você teria praticamente 30 modelos diferentes de biela tirante para poder analisar. Isso começa a ficar muito complicado, né? Então, apesar de ser possível fazer esse modelo biela tirante, eu não recomendo. Aí tem uma grande sacada, tá? O modelo de flexão, quando eu tenho relações em que a dimensão do meu pilar, né, ou seja, o meu XP do pilar dividido pela largura da sapata for maior do que 0,3, o meu método de flexão, ele me conduz a armaduras maiores. Então, eu posso utilizar ele com boa precisão, tá? Então, isso aí, para quem quiser a bibliografia, é só buscar aqui no livro do Cavaleira, dá para vocês acharem em PDF, tá? Então, fica muito mais fácil da gente poder estudar esse tipo de cara. Né? Então, a gente vai trabalhar principalmente com o modelo flexão. Então, nós vamos estudar as sapatas rígidas com o modelo de flexão, que é o modelo que a gente costuma chamar de SEB 70, tá? É o modelo mais conhecido aí e utilizado já há muito tempo. É muito parecido com o modelo de Blevaux. Aqui são só algumas generalidades, né? Vocês já devem ter aprendido fundações.
qual a profundidade mínima que você tem que ter numa sapata, qual a dimensão mínima que você pode ter, qual a diferença entre ângulos de inclinação, né, que você pode ter entre sapatas, ou seja, você tem sapatas em cotas diferentes. Você tem que tomar um certo cuidado por causa dos bulbos de tensão. Você nunca deve fazer uma sapata sobre a outra, tá? Não façam isso em hipótese alguma. Recebeu a porcaria do projeto lá na obra, você olhou, tem uma sapata sobre a outra, o cara é louco, tá? Vocês já devem ter ouvido o Pedrão falar isso aí para vocês. Deixa eu colocar aqui do lado para poder ver o chat. É isso aí, Alexandre, tá? Em relação à sapata flexível. E aqui tem uma diferença, tá, gente? Quando vocês veem em fundações com o professor Pedro, vocês fazem o que a gente chama de dimensionamento geotécnico, tá? Aqui comigo, a gente vai começar a trabalhar com o dimensionamento estrutural da sapata. Você vai perder o fretado, Gabriel? Tá. Uhum. Segura, cara, você tá em casa, pô. Então, normalmente, o que a gente costuma fazer, tá? Para o dimensionamento geotécnico da sapata, a gente acaba considerando 3 parcelas de carga aí, que são as cargas oriundas das ações solicitantes, peso próprio da fundação, tá? E o peso próprio do solo acima da fundação. Então, não tem, na verdade, um meio técnico. Pode ser até as 2 da manhã, tá, Igor? Só que aí deu 10h30, eu vou começar a tomar cerveja. Beleza, né? Não tem nenhum problema quanto a isso. Então, o que acontece? Já está nos últimos slides, tá, gente? No dimensionamento geotécnico, vocês consideram o peso próprio da sapata e o peso do solo acima dela. O que acontece? Se vocês perguntarem para o Pedro, ele vai falar que eu fumei alguma coisa. Não se considera peso próprio de solo em cima. Se perguntar para o Sidney, ele vai achar a mesma coisa. Se a gente pegar, por exemplo, o manual, o Globo, tá? Você pega lá o próprio Milton Vargas falando que você deve considerar. Então, entre bibliografias, tá? Eu tenho uns 4, 5 livros de fundação. Tem gente que fala para considerar o peso do solo, tem gente que não fala. Para fazer o dimensionamento geotécnico. Eu consideraria o peso do solo, tá? Na verdade, quando eu já fiz sapata, eu levei isso em conta. No dimensionamento estrutural, eu só vou considerar as cargas que vêm da estrutura. Nem o peso próprio da sapata eu levo em conta, tá? Essa é a grande verdade. Eu só vou trabalhar porque o peso próprio, o peso do solo, ele equilibra direto com a reação da sapata. Ou seja, imagina que seu peso próprio está distribuído inteiro numa área. O teu solo, ele vai retribuir essas tensões da mesma forma. Tá? Ou seja, uma carga anula a outra. Então, a única coisa que vai, de fato, produzir momento fletor para você dimensionar essa estrutura é justamente o que vem do teu pilar. Tá? E aí tem algumas situações aí que a gente tem que se preocupar também, tá? Tem sempre algumas etapas. Vocês vão ver que a sapata ela é sempre igual. São sempre por etapas que a gente pode produzir. Eu tenho que tomar cuidado, né? Sempre com a determinação da base no meu dimensionamento geotécnico e na forma no dimensionamento estrutural, tá? Eu tenho que tomar um cuidado com o que a gente chama de equilíbrio da sapata. Então, quando eu tenho uma ação horizontal, essa sapata ela pode escorregar. Quando eu tenho um momento fletor, essa minha sapata ela pode levantar do solo. Então, isso aqui é um diagrama de distribuição de momentos fletores, tá? De tensões de compressão, devido a uma carga pontual, ou seja, é uma carga que chega por aqui, e aí eu tenho um momento fletor que ele vai girar para cá. Então, aqui não dá para fazer isso, tá? Não é que ela recalca, tá, Alexandre? Ela levanta do solo. Deixa
Deixa eu até ligar o vídeo aqui para explicar para vocês, que eu acho que é um pouco melhor. Vamos lá. Não é questão que essa sapata, ela, digamos aqui, eu tenho a minha mão e o meu celular, ele é a sapata, tá? Então, não é questão de que ela recalcou. O que acontece é que ela levanta do solo. Então, ela, teoricamente, produz tração. Só que o que acontece? A sapata, ela não está colada no solo. Na verdade, ela descola quando ela faz isso. Então, eu não consigo transmitir tração. Então, isso é uma preocupação muito grande que tem. Porque, dependendo da quantidade de momento fletor que você tem, ela pode soltar. Ela levanta do solo por causa do momento fletor. Então, imagina o seguinte, Carol, que aqui, de novo, é a minha sapata. Eu tenho uma força chegando para cá e eu tenho um momento fletor girando nesse sentido, né? Toda a minha mão aqui, ó, representa o solo. Quando eu começo a tentar girar esse corpo, digamos que a minha sapata é um corpo rígido, essa ponta aqui, ela vai servir de apoio. Então, ela vai tender a rodar em torno desse ponto, ó. Então, ela vai fazer isso aqui. O que pode acontecer? A tua estrutura, ela pode tombar. Então, ela pode fazer isso aqui. E aí, a gente não quer que isso aconteça. A mesma coisa vai acontecer com o cisalhamento. Então, quando eu tenho uma carga vertical, horizontal, ou seja, ela faz isto aqui, ela pode se deslocar. Deixa eu abrir aqui o chat. A força de cima, na verdade, o que acontece, tá, Carol? Quando você começa a rodar a sapata para cá, a força de cima tende a rodar contrário. Só que pode ser que ela não seja suficiente para impedir essa rotação. Então, a gente tem que checar aí, dar um coeficiente de segurança relativamente alto para evitar essa movimentação, tá? Então, a gente faz algumas verificações. Então, a gente checa sempre as tensões, que é o primeiro passo que a gente vai fazer numa sapata. Nós determinamos a estabilidade, né? Determinamos a forma geométrica e verificamos o cisalhamento e determinamos as armaduras. Esse é o passo a passo. Então, Vinícius, esse momento ele é gerado pela ação do vento. Tá? Então, quando você tem vento, você tem uma solicitação muito grande. Eu vou dar um exemplo que eu acho que é você que trabalha com o pessoal da FECAP, né? Se não me falha a memória. Trabalhou. Então, imagina que você tem uma torre, tá? Então, a torre, normalmente, ela tem 4 pernas. O vento, ele vai bater numa direção. Ela vai fazer isso aqui. Você tem força de compressão e você tem força de tração distribuindo. Isso gera um binário de forças que tende a girar a tua fundação. Se a tua fundação ela for um radier, né, que é o caso normalmente desse tipo de fundação, ela tende a girar como um todo. Se for um prédio, ele também vai produzir um momento fletor considerável, tá? Porque quem vai segurar esse momento fletor? A gente tem 2 formas de momento fletor que podem chegar na base de uma sapata. Eu tenho o momento fletor provocado pela ação do vento na lateral do edifício, e eu tenho o momento fletor devido à hiperasticidade do pórtico. Então, quando você tem, como a estrutura é hiperestática, você vai chegar até a fundação com momento fletor. Além disso, você vai estar levando os momentos fletores por conta do vento, tá? É isso aí que acontece. Normalmente, tá, Elizabeth, Carol, desculpa, Elizabeth, sua mãe. Carol, o que acontece? Você acaba tendo... É difícil num edifício, tá? Faz uma rima, né? Que isso aconteça, tá? Porque essa sapata, ela gire, porque a carga é muito alta. Então, se você... É mais comum esse tipo de problema acontecer... em estruturas, por exemplo, como muro de arrimo. Sapata de muro de arrimo, você tem um tombamento. O muro, ele gira e cai, tá? Justamente por causa do empuxo lateral que você tem.
No caso de um prédio, você pode aumentar o peso próprio da sapata, ou seja, você faz a escavação, se você tiver um problema de giro, digamos que seja uma sapata de divisa, tá? Você vai escarificar toda a cabeça da sapata, a gente vai colocar normalmente barras de transferência, ou seja, são barras que vão trabalhar o cisalhamento, tá? E eu vou fazer uma nova concretagem. Então, essas barras, elas vão garantir que eu tenha esse atrito, né, entre as duas camadas de concreto para que eu tenha a transmissão de esforços. Então, eu deixo uma superfície rugosa, aplico um adesivo estrutural e faço uma nova concretagem por cima. Essa seria uma solução, aumentar o peso próprio. Outra forma de você evitar essa rotação seria você tentar segurar isso com uma viga de equilíbrio. Tá? São elementos de fundação que a gente vai começar a ver aí também. Tudo bem? Aqui é só isso que nós temos aí. Deixa eu ver se eu estou apresentando. Deixa eu parar a apresentação. Como eu falei, gente, eu só vou fazer aí uma chamadinha, né? Porque o pessoal tem passado a perna, vocês conhecem alunos, sabem como é que é, né? Então, só para eu poder conseguir ter um controle disso.